tarde a todos. Vamos aqui aprender um pouquinho, né, juntos. Eu preparei aqui para falar sobre a segunda revelação. Cadê o som? Melhorou? Melhorou? E agora? Então, a gente vai falar hoje do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vem destruir a lei. O item 3, que é a segunda revelação, o Cristo. A primeira revelação vocês viram na semana passada, alguns que já tenham ouvido, né, que foi sobre Moisés, que foi a primeira revelação. E hoje nós vamos falar do Cristo. Então, meus irmãos, que Jesus nos ilumine, nos inspire neste momento, envolva cada coração que aqui se encontra, para que a gente possa abrir as nossas mentes, né, para aprender um pouquinho juntos. Vamos iniciar revendo um pouquinho de Moisés, a primeira revelação. Só revisando um pouquinho. A primeira revelação trouxe aos homens a ideia do Deus único. Moisés trouxe, né, para a gente a grandeza desse fundamento do Deus único e a regra de conduta. Ele tinha a missão da justiça, né, de tirar o povo hebreu da escravidão e levá-los à liberdade. E trouxe os 10 mandamentos. A segunda revelação, o Cristo, que veio através do amor, que é o principal ponto, né, de Jesus, que ele trouxe para nós. Ele veio trazer uma doutrina universalista. Doutrina, entre aspas, porque Jesus não fundou, né? Doutrina no sentido de ensinamento universal. Os ensinamentos de Jesus cabem em todas as religiões, né? Então, a era cristã iniciou-se com a primeira revelação e deu continuidade, aprimorou com o Mestre Jesus. Ele revelou um Deus amoroso, soberanamente justo e bom, né? Cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa aos pecadores, né, quando eles se arrependem, dando a cada um segundo as suas obras. Então, ele dá a oportunidade do arrependimento. Ele mostra que Deus dá a oportunidade do arrependimento a todos nós, igualmente. E através dessa oportunidade, da lição que a gente se compromete a cumprir aqui nessa existência, em qualquer existência que a gente possa ter, e aí vai acumulando as nossas experiências, a gente pode chegar na perfeição. Ele disse que todos nós podemos. Nós somos perfectíveis. Nós temos no nosso DNA, vamos dizer assim, naquilo que nos completa, em cada célula da gente, a fatalidade da perfeição. Basta que nós iniciemos o caminho, né? Nós nunca vamos estar prontos. Aquela coisa de dizer estar pronto é mito, né? Você desperta, né? Você se esforça e você melhora a cada dia, né? Então, Kardec disse isso na Gênese. E Jesus revelou um Deus amoroso, soberanamente justo e bom, e cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 1, itens 22 e 23. Depois veio a terceira revelação, que vocês vão ver na próxima semana, que é o Espiritismo. Mas no centro dessas 3 revelações, no caso, nas duas que a gente já conseguiu ver, né, de Moisés e a que a gente está vendo hoje, Jesus Cristo está no centro.
dessas 3 revelações, como fundamento de toda a luz e toda a sabedoria de Deus. O título Cristo é um título dado aos reis e que queria dizer o ungido, que é de uma palavra grega, né, a tradução de uma palavra grega, que é ungido, o consagrado, que veio também de uma outra palavra, derivante de uma outra palavra, Messias, que é do hebraico. E esse título que foi dado a Jesus pelos cristãos, né? Os cristãos têm Jesus como símbolo, né? A maioria das religiões cristãs vê Jesus como símbolo dessa religião cristã. Para nós espíritas, quem é o Cristo? O Cristo, para nós espíritas, o Cristo Jesus, né, é mais que um símbolo. Ele é o modelo e guia da humanidade. E isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito. Eu não decoro muito não, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Está assim, exatamente lá no Livro dos Espíritos. E a resposta é a mais simples de todas as respostas e a mais objetiva também. Jesus. Ele, o Cristo, é o nosso exemplo, a nossa referência, aquele a quem a gente deve colocar o nosso foco, o nosso olhar para as suas ações, para o seu exemplo. E por que Jesus? Né? Jesus, porque Jesus representa a perfeição moral. Jesus representa o exemplo pela forma como ele passou por este planeta, pela Terra. Né? Ele é o nosso guia espiritual, né? Para que cheguemos ao caminho da evolução. Ele aponta o caminho para a evolução. E isso é um dos motivos que ele é o modelo e guia da humanidade, pela sua pureza. Jesus é um espírito puro, que hoje está livre de todos os sentimentos e possibilidades daquilo que a gente sente hoje como habitantes desse planeta. Jesus é um espírito puro. Então, a gente usando Cristo como referência, no Evangelho segundo o Espiritismo, inicia-se lá uma citação. Jesus não veio destruir a lei. Isto é, a lei de quem? De Deus. Ele não veio destruir a lei de Deus. Isto é, ele veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Aquela lei de Moisés, a lei que Moisés trouxe, a lei disciplinar, do olho por olho, dente por dente, né? Precisava ser aprimorada. Porque o mundo modifica, né? E a humanidade cresce moralmente, né? Mesmo que a gente pense às vezes que o mundo não está tão bom quanto a gente queria, está piorando, mas na verdade isso só acontece, esse sentimento só se confirma se a gente pensar só no agora, né? E não imaginar como isso era antes. Como antes as coisas eram muito difíceis, né? E que agora estão melhores graças ao nosso grau de adiantamento e, portanto, que hoje a gente já pode ouvir e entender ensinamentos de uma forma diferente, né? Na época de Moisés era necessário essa disciplina, esse rigor, né? Jesus veio adaptá-la e aprimorá-la para uma nova era. Né? Uma era onde o amor era o principal elemento, né? E não a punição,
né? Há o castigo, né? O medo, né? E a violência, inclusive. Então, Jesus apresentou ao mundo essa doutrina universalista, né? Deveres para com Deus e para com o próximo. Ele nos colocou agora como o quê? Como agentes ativos do nosso crescimento, da nossa evolução. Nós temos deveres para com Deus, nós também temos deveres para com o próximo. E esses ensinamentos, eles cabem em todas as religiões. Fazer aos outros o que eu queria que os outros me façam. O que eu quero que os outros me façam. Esse é um ponto que a doutrina espírita nos coloca reflexivos. Pensem, se eu não gosto que aquela pessoa fale daquele jeito comigo, por que eu vou falar daquele jeito com ela? Né? Se eu não quero que alguém tenha uma determinada atitude comigo, por que eu vou ter uma atitude parecida e igual a que eu não quero que ela tenha comigo? Né? Então a gente precisa refletir sobre esse ensinamento de Jesus. Que cabe em qualquer religião, mas de forma sempre como Jesus, a gente imagina ele fazendo o amor. Se ninguém tem dúvida de que ele era amor. O papel de Jesus não foi ser um legislador moralista, né? De uma doutrina que exclui as outras. Ele não excluiu ninguém. Quantas histórias e quantas parábolas falam de situações que eram impossíveis para a época, né? Bom samaritano, né? A mulher adúltera. Quantas parábolas nós tivemos o contato, temos o contato, e que a gente já reflete que o amor que ele trouxe não era aquele amor, não era excluindo os outros que você demonstraria que estaria seguindo a lei divina, a lei de Deus. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu espírito. Ele tinha autoridade moral. Né? Ele tinha autoridade moral. Tudo que ele fazia era exatamente aquilo que ele... Tudo que ele dizia era exatamente aquilo que ele fazia, que ele praticava. Então ele tinha autoridade moral para dar um conselho, para repreender, né? E era muito difícil isso acontecer, mas se ele fosse repreender, até na repreensão seria muito amorosamente, né? Então, e ele tinha uma missão divina. O mestre tinha uma missão divina. Ser referência, cumprir as profecias, né? O Filho do Homem viria. Todos sabiam. Alguns duvidaram, outros enxergaram, né? Outros não. Então ele modificou as leis de Moisés, mas não destruindo, abolindo aquilo que Moisés trouxe, que era divino. O que ele alterou nas leis de Moisés foram aquelas que eram da sociedade. E para aquela época foram necessárias para frear aquela sociedade que não tinha, né, que era muito rebelde, que era muito materialista, vamos dizer assim. E que ainda não tinha entendimento, né? Não era só materialismo, não tinha entendimento. Eles não estavam ainda preparados para ouvir, né? E aí Jesus veio modificar isso, aprimorar essa situação. E eles tinham essa necessidade naquela época, daquela regra mais rígida, pelo grau de adiantamento. Né? O grau de adiantamento que o povo tinha naquela época. Então, o que foi que Jesus fez em relação a essa lei? Ele combateu o abuso das práticas exteriores. Né? As pessoas tinham essa prática de adorar imagens, e ele combateu essas práticas exteriores. E as falsas interpretações. Né? Existiam muitas falsas interpretações. Aquela coisa dar ao pé da letra. Né? A gente não ouviu falar isso. Eu li isso, mas isso é ao pé da letra. E até tem e fazendo isso, Jesus lançando essa
essa questão aí de combater essas práticas exteriores e combater também essa coisa das interpretações equivocadas, ele resume tudo isso no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele mostra que ele não, na realidade, foi um aprimoramento da lei. Vamos falar de amor, vamos falar de perdão, vamos falar de indulgência, resiliência, perdão, né? Caridade. Ele trouxe a caridade. E nesse mesmo capítulo, que está inclusive contido em Mateus, essa passagem, essa citação diz: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. Quis Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, ele deixou claro de que aquilo que ele estava trazendo como aprimoramento da lei divina, da lei da sociedade, mas confirmando a lei divina, né? Porque essa lei da natureza ela não modifica, né? Ela é imutável, as leis de Deus são imutáveis. Ele estava dizendo que ela precisava ser cumprida, porque nada se transformaria até que o último J não fosse cumprido. E aí a doutrina espírita nos diz que quando a gente segue essa lei divina, quando a gente segue o Cristo como referência, o que nós estamos buscando é simplificando, é uma boa convivência com o nosso próximo, é um bom trato com as outras pessoas que não são tão próximas, mas que fazem parte da humanidade, né? E isso a gente está usando Jesus como referência. Jesus veio dizer que a gente precisava usar como a gente poderia fazer isso. Como a gente faz usando Jesus como referência no bom trato com as pessoas e na boa convivência. Como a gente deve agir? Como a gente deve reagir a cada situação que nos coloca em desconforto? Né? E como devemos falar com essas pessoas? Né? Estou colocando aqui um exemplo prático, né? Através das experiências, né? De crescimento, de lapidação do nosso espírito. E a gente faz isso, e aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Como Jesus faria? No caso, por exemplo, daquele exemplo que ele dá. Se alguém bate na sua face direita, oferece a outra. Né? Se alguém bate a sua face, oferece a outra. Numa face, oferece a outra. E aí? Esse exemplo, que se for levado ao pé da letra, né? Se for levado ao pé da letra, é o tapão mesmo. Toma e o outro do outro lado. Mas, se nós conhecemos Jesus, o mínimo que nós conhecemos dos ensinamentos de Jesus, a gente refletir, a gente vai saber que não é isso que Jesus quis nos passar, né? Que a gente alcançasse. Era um ensinamento incompreendido naquela época. Né? Era incompreendido, mas hoje já é incompreendido por algumas pessoas ainda assim, né? Porque levam ao pé da letra. Mas para outras, não. Para a maioria, e à luz da doutrina espírita, nós sabemos já que esse ensinamento que o Cristo nos trouxe, ele queria dizer o quê? Ele queria que nós disséssemos assim: se alguém falar de forma agressiva com você, devolve a fala compassiva. Se alguém chega até você
e mostra a face da violência, devolve a essa pessoa a face da paz, mostra a ela a outra face, contrária a essa que ele está, que essa pessoa, que por algum motivo ela está descarregando em você. Então, quando a gente imita o Cristo, e quando a gente pensa em imitar o Cristo, a gente precisa levar em consideração que o Cristo quis nos ensinar. E não ir para a forma literal, né? Então, isso é um exercício, tá? É fácil? Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, né? Mas é um exercício que nós, a partir do momento que já despertamos um pouquinho, nós já temos condição de entender, né? Isso é o melhor, é o caminho para a evolução que Jesus tanto nos aponta, né? Então, Jesus nos ensina ainda hoje, através dos seus ensinamentos, através dessa conduta, né? Que nós temos que ter paciência, mais paciência. Nós temos que ser mais indulgentes. Né? Nós não podemos julgar tanto. Né? Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos confiar em Deus. São modelos, são exemplos que nos faz querer o caminho do modelo moral de Jesus. Né? Então, essas reformas que Jesus pede que a gente faça internamente em nós, porque a gente fazendo em cada um, pensando em nós, o mundo vai melhorando. O mundo vai melhorando, porque você não tem só obrigação com você sozinho. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, você precisa melhorar o mundo também. Nós fazemos parte dele, né? A paz do mundo começa em nós, em cada um de nós. Né? Nando Cordero é que disse, né? Diz isso, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, eu com certeza sou feliz. E é linda essa música. Nas aplicações práticas, imitar Jesus é evitar palavras duras, né? É aceitar as próprias limitações. Quantos de nós não caímos na infantilidade, vamos dizer, imaturidade de achar que sabemos tudo? Né? A gente não sabe tudo, né? E aí é que Jesus diz, aceita as próprias limitações, busca aprender para sair dessa condição, né? E só assim a gente consegue. Não alimentar mágoas antigas. Essa também é uma referência que a gente precisa seguir, né? Pedro, quando tinha mágoas, e perguntou-se quantas vezes ele precisava perdoar, né? Vocês lembram, né? Quantas vezes? Simbolicamente, 70 vezes 10, né? Então, substituir reclamações por preces. Alguém aqui pensou nisso? Substituir reclamações por preces. Toda vez que a gente pensar em reclamar, tentar sintonizar uma prece, né? Para sair desse viés, né? Desse caminho, muitas coisas, muitas aplicações práticas no mundo de hoje a gente pode adotar, né? Para que a gente possa ter o Cristo como referência. Ter o Cristo como referência sempre. Seguir Jesus não é fazer grandes discursos, né? Não é você se destacar. Seguir Jesus é viver pequenos gestos de amor. Pequenos gestos de amor. Temos que começar um pouquinho. Aí a gente vai aumentando a geração e vai ficando mais, né, mais forte, vai ficando mais pleno, né? Temos uma vida mais plena.
cumprir plenamente a lei de Deus, se não nessa existência que a gente fica pensando, eu não sou Jesus, né? Eu não sou Jesus, eu não vou chegar. Mas a gente precisa aprender a construir, né, esse caminho. Porque se a gente não conseguir realizar nessa existência, nós vamos conseguir numa próxima. E se nos prepararmos bem nessa, chegaremos na próxima, melhores, um pouco melhores, e mais aptos a outras experiências que nos façam dar subir mais um degrauzinho na evolução, né? Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Né? E a gente precisa, cada dia, internalizar isso mais nas nossas mentes e no nosso dia a dia, né? O Cristo e a esperança que não morre. Cristo é esperança, né? E com Ele, a esperança não morre. Eu não lembro qual é o momento, mas eu gosto muito de uma passagem que Jesus diz: não turbes o vosso coração. Eu digo assim, não se afoquente, né? Tudo passa. Tenha bom ânimo. Jesus tinha palavras assim muito aflitas. Tenha bom ânimo. Ou seja, não se deixe levar por esse momento, por essa situação, né? Você confia em Deus. Uma das situações é confie em Deus, né? Busque o bem, faça o melhor que você possa. Sempre colocando a gente numa condição de você é capaz. Você é capaz. Eu sei que você é capaz. Ele conhece a gente, cada um de nós. Então aqui entra um consolo profundo, né, do Espiritismo. Sempre ligado ao Cristo como guia. Né? O Espiritismo nos dá esse consolo, essa esperança, né? de que Jesus fala e ele ensina com suavidade. Ele não ensina impondo. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer acolá, porque senão não vai funcionar. Não, Jesus ensina com suavidade. E quando ele é testado, e aí ele demonstra toda a sua envergadura de mestre, quando ele é testado, quando levam a mulher adúltera, por exemplo, até ele, e querem que ele tome uma atitude, né? Eles sabiam que Jesus sabia da lei, né? O que Jesus faz? Jesus não reage, ele não deixa que aquela intenção controle o que ele vai dizer. E aí, se eu não me engano, ele escreve no chão, né, na areia, enquanto eles interpelam, e ele escreve na areia, e no momento certo ele se posiciona. Porque eles perguntam, eles dizem, a lei diz isso. Diz que é para apedrejar a mulher adulta. E aí eles exigem de Jesus, e Jesus não fica em cima do muro, não. Ele se posiciona com amor. E quando ele se posiciona com amor e com suavidade, o que é que ele diz para aqueles que estavam tentando pegá-lo ali na... Ele foi logo para os mais puros. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E a resposta foi surpreendente para nós, né? Mas Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ninguém tem autoridade moral. Todos nós que estamos aqui nesse momento estamos buscando crescer, evoluir, errar menos, né? Errar um pouco menos do que no anterior, né? Então, Jesus veio também, Cristo veio nos trazer a revelação da vida futura, que os laços de amor permanecem, mesmo quando o outro vai antes da gente, ou se nós vamos antes, né? Então ele veio nos ensinar. E as separações são temporárias, né? Então, se Jesus é o nosso modelo e guia, ele também nos conduz
nesta vida e além desta vida. Ele nos acompanha. Ele é o governador deste planeta. Ele sabe tudo o que acontece. E ele veio presencialmente, como segunda revelação, para nos ensinar, aliás, para exemplificar, praticando, vivenciando, experienciando junto conosco. Junto conosco, porque na realidade a representação de todos aqueles que estavam lá, à época, somos a continuidade. Somos a continuidade e precisamos, um dia, transformar não só nós mesmos, mas aqui, a esse planeta que nós estamos. Que um dia ou vai ser não vai existir mais, ou vai ser transformado. Que é aquilo que a doutrina do Espírito nos ensina, né? Que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, onde a maldade não vai ser tão grande como é hoje. Hoje a gente enxerga muito ela, né? Em tantos lugares, em tantos momentos da vida, a gente enxerga muito. Mas vai ter um momento em que isso vai se modificar, se transformar. Nada do que foi vivido no amor se perde. Nada do que foi vivido no amor se perde. O Cristo guarda cada lágrima, cada esforço, cada renúncia. Ele leva em consideração o nosso esforço. Mas tudo aquilo que for pautado no amor não se perde. É uma coisa que eu sempre penso quando eu imagino o que Cristo faria. Eu sempre digo assim, muitas situações minhas, assim, eu faço, meu Deus, o que Cristo faria nessa situação? O que Jesus faria nessa situação? Porque a gente tem uma tendência a dizer, não, a gente ainda não está pronto, eu ainda estou muito longe. E por isso eu me dou o direito de dizer que não vou começar. Não, é só agora na próxima. Nessa eu não vou conseguir, não. Não podemos pensar desse jeito. Depois de tudo que nós já tivemos contato e que Jesus nos ensinou, né? E que precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para criar esse crescimento, essa evolução do planeta Terra. Então eu vejo muito quando eu penso em revidar, às vezes quando eu vejo revidar, porque a gente é intempestivo, né? Às vezes no nosso dia a dia. As pequenas coisas, assim, um aborrecimento que você tenha, alguma coisa que lhe tire da zona de conforto, aquele agir, aquele falar, aquele reagir, é que vai nos mostrar se realmente estamos buscando imitar o Cristo. Imitar o Cristo e tê-lo como referência na nossa vida. Né? Então, Jesus é o modelo que nos inspira e o guia que nos sustenta. Ele sustenta através de todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E que o Evangelho está repleto. O Evangelho é o terceiro livro, né? Que veio nos dar mais subsídios das leis morais de Cristo. É amor puro. O Evangelho é amor puro. Né? É o amor mais puro que a gente pode ter de exemplo, que é o de Jesus. Nós não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Não caminhamos sem rumo. Jesus está conosco. Nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai senão segui-lo. O Cristo, Ele segue conosco, sempre. Nós é que às vezes
por comodismo ou porque ainda não enxergamos, né? Pela imaturidade da gente, a gente deixa sempre, adia sempre esse encontro, adia sempre essa decisão, né? De adotar a conduta dele nas nossas vidas. Então, os nossos problemas são lições que precisamos de experiências para aprimorar a alma. Então, todo problema é lição que nós recebemos para aprimorar a nossa alma. Se a gente começar a enxergar os problemas como lições, quanta coisa a gente vai... quanto sofrimento a gente vai diminuir, né? Porque a gente não vai achar que a gente está sendo injustiçado, né? A gente não vai achar que Deus é melhor com o meu amiguinho do que comigo, né? Eu não sou capaz. E a gente, lição mesmo, oportunidades de aperfeiçoamento, oportunidades de crescimento, lições são isso. Cada sofrimento, cada dor que a gente passa, ela não está no endereço errado. Ela não está no endereço errado. Ela está exatamente onde precisa estar para que a gente seja levado à perfeição. O que é a fatalidade na perfeição? A nossa fatalidade é chegar um dia à perfeição. Então, a gente precisa de experiências para aprimorar a alma e precisamos de experiências para reparar os nossos erros. E a gente sabe. Prestemos atenção nas nossas tendências. Prestemos atenção nos nossos erros recorrentes. Aqueles que a gente sempre comete. Né? Para que a gente possa começar a entender a nós mesmos. Né? Porque a gente precisa começar a olhar para nós, porque a gente não vai poder mudar o outro. Né? A gente não vai poder mudar o outro. Mas o que a gente pode fazer é ajudar, auxiliar, amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, a gente precisa focar em nós esse aperfeiçoamento moral, essa mudança, né, interna, e na doutrina espírita a gente chama de reforma íntima, né, aquela que é mais íntima, que quando você está sozinho, tem pensamentos que passam pela nossa cabeça que, às vezes, nós mesmos nos envergonhamos. Né? Mas, a partir do momento que eu já identifico esse pensamento que já incomoda, é que a gente está melhorando. Porque se está incomodando, é porque a gente já está vendo como uma situação que pode nos prejudicar. Se não tivesse, a gente estava dizendo, não, eu estou certa. Eu estou certa. Não vou mudar não, porque eu estou certa. Mesmo ele causando sofrimento. Nós somos teimosos. E aí a gente tem que compreender que o Cristo nos trouxe a revelação de que a vida continua. E que nós vamos ter consequências de cada ação, de cada atitude, de cada escolha que eu fizer na minha vida, nas nossas vidas, elas terão consequências e que nós vamos precisar reparar. Nós vamos precisar passar pelo teste novo, aprimorar e reparar. Aí vem a misericórdia de Deus. Né? Meu filho, você pode fazer isso agora. Mas você pode deixar para depois também. A escolha vai ser sua. Isso eu não posso fazer por você. Agora, fique ciente, a humanidade hoje já tem ciência da lei de causa e efeito. Muitos que antes nem tinham, né, hoje têm a noção da consequência que virá pelos atos equivocados. Né? Pelos atos equivocados. Então, esses são testes para a nossa resiliência. Nós somos testados a ser resilientes. E o que é resiliência? Uma palavra tão bonita. Eu tenho uma definição de resiliência que eu adoro. É ter um sol dentro de si que nunca se apaga. Que nunca se põe.
é ter uma luz. Jesus não pediu, brilhe a vossa luz. A resiliência é você ter um sol sempre brilhando, sempre com bom ânimo, nunca lamentando. Né? É difícil? Mas a gente precisa focar no que a gente já aprendeu. São lições para o aprimoramento da alma, para a reparação do espírito. Né? A gente precisa, quando a gente começar a entender que essas lições são necessárias, porque a gente continua persistindo no erro, a gente vai parar de errar tanto. Né? Ou pelo menos de começar a já perceber que está errando. A minha filha tem enxaquecas horrorosas. E ela persistia em achar que a enxaqueca ia passar. Até o dia que ela teve uma que deixou ela quase 3 dias numa caverninha. Ela não conseguia nem olhar o sol. E quando eu fui para a médica, eu fui também feliz. Você sabe quando a enxaqueca está chegando. Você percebe quando a enxaqueca está chegando. Então, Duda, quando você perceber que ela está chegando, tome remédio. Porque ela não vai se instalar. Ela não vai se instalar e não vai lhe dar o trabalho que ela está lidando hoje. 3 dias numa caverninha, no escuro do quarto, porque não conseguia ver a luz do sol. Deixar aqui. Se a gente puxar para os ensinamentos de Jesus, né, a gente já sabe que dor é lição. Mas pode ser melhorado assim, a gente não deixar se instalar a dor, né? Por que a dor se instala? Porque a gente insiste em descumprir a lei divina, a lei da natureza. Quando você se afasta do bem, quando você busca, vou falar assim, os prazeres, mas os prazeres no sentido de que, assim, eu prefiro não mudar agora, não falar nem prazer de festa, disso aqui. Não, eu não quero eu não quero me aprofundar, porque eu sei que nessa vida eu não vou conseguir não. Não vou conseguir não. Então você está escolhendo não evoluir. Mas isso é exercício. Né? Então, os nossos problemas são lições que precisam de experiências para aprimorar a alma e experiências de reparação. Vamos marcar isso. São testes de resiliência. Por isso, seguir Jesus, seguir o Cristo, Jesus, é escolher o amor. Escolher o amor. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando é difícil. É confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Nós não estamos prontos. Nós despertamos. Nós vamos nos esforçar e nós vamos melhorar. E vamos melhorar, e vamos melhorar, e vamos melhorar. Sempre com bom ânimo. É caminhar com fé. Fé, sempre. Lembra da lamentação? Trocar a lamentação por uma prece? Né? Acreditar que você é capaz, né, de seguir uma conduta mais tranquila, mais compassiva, e tendo como referência o Cristo. Então, falar do Cristo é falar de amor. Não tem outra palavra que o define, senão amor. Ele tem outros títulos, médico de alma. Ele nos dá sempre, né? A cura, o bom pastor, que guia as suas ovelhas, né? O governador da terra. São tantos títulos, mas o principal título de Jesus é de Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Prometido que veio cumprir a lei de amor e de caridade. Que a paz dele esteja conosco, que nos leve para casa com muita tranquilidade,
mais serenos, mais confiantes, né? E com certeza de que nós não estamos sozinhos, Ele sempre está conosco.